Sábado, feliz sábado, irmãos. Um bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Amém. Como é bom, né? O Salmo diz assim, Salmo de Davi, me alegrei quando me disseram, e hoje sendo o primeiro sábado, não é isso? De 2021, onde nós estamos? Aqui na casa do Pai. Então, para mim é muita alegria, eu acredito que para vocês também. Nós passamos pelo ano de 2020, Ele tem nos guardado, nos fortificado, apesar das lutas, mas Ele está conosco todos os dias. Não é isso? Então é isso que nos tranquiliza. Amém? Amém. Então, para que nós possamos começar os nossos louvores, nós estamos aqui hoje para adorar o nosso Deus. Antes disso, nós vamos curvar as nossas frontes, nós vamos orar. Amém? Querido bom Deus, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, também com nossos entes queridos. Obrigado, Senhor, por tudo. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar, vamos adorar. Está colocando aqui o primeiro louvor. Lá no céu. Essa não é a nossa esperança? Não só de ir para o céu, mas primeiramente de encontrar o nosso Salvador. Né? Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém. Lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus. Eis que todas as coisas serão novas lá em Jerusalém. E não mais terei sede, pois da água viva eu beberei. Lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo Ele vem, e a recompensa Ele dará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel. Lá no céu
Descansaram no Senhor. E lá com certeza nós vamos nos reencontrar. A Patrícia aqui também, ela quer agradecer, né, Patrícia? Fala aí, pode falar. Se eu consigo falar agora, a gente foi meio carregado. Eu agradeço, porque 2020 foi muito difícil para mim, devido a ter feito a cirurgia em janeiro e chegou em outubro. Eu fui para o hospital e acabei adquirindo a Covid-19. Fiquei internada, fiquei muito mal, não sei o que eu passei, né, de você reconhecer as pessoas. E devido a ter feito a bariátrica, eu fiquei muito fraca e continuo, né, estou tentando me recuperar, mas eu já fiz os exames, não tenho mais, mas foi muito difícil para mim. Só que em nenhum momento eu deixei de sentir Jesus perto da minha cama. E eu sabia que vocês estavam olhando por mim, eu tenho certeza disso. E eu agradeço a Deus por isso e por estar aqui. Eu falei que o primeiro dia que eu viesse na igreja, eu iria dar meus testemunhos. Desculpa da tremedeira. Glorificado seja o nome do nosso Deus, né? Nós oramos e aqui está um testemunho vivo, né? Do poder de Deus. E é por isso que nós estamos esta manhã aqui, para adorar somente aquele que merece a nossa honra, nossa glória, todo o nosso louvor. Amém? E na palavra de Deus ele diz que mesmo que tenha tribulações, mas ele nunca nos esqueceu. Ele sempre estará conosco. E esse ele comprova aí, ó, não me esqueci de ti. Se as ondas desta vida destruir tua fé e fizer
sobre sal, né? Sal, nós somos o quê? O sal da terra. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Através do teu testemunho, talvez você seja o único testemunho vivo que Jesus está colocando na vida das pessoas. Então nós vamos cantar com bastante alegria, porque na presença de Deus nós devemos nos alegrar, sabe? Colocar para fora, cantar esse louvor, sal da terra, com bastante alegria, porque é uma missão também que nós devemos cumprir todos os dias. Às vezes nós falamos assim, eu quero que Jesus volte, mas será que eu estou trabalhando para que Jesus volte? Cheio de defeitos, eu tenho milhares, quem me conhece sabe, mas eu tenho que trabalhar, porque é nele que eu vou me aperfeiçoar. Amém? Sal da terra. Jesus nos deu esta missão, seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Obrigada, meninas. Amém. Obrigada. Nesse momento, o Senhor vai colocar o informativo das missões. Sabe aquela ofertinha? O seu dízimo, o seu pacto, ele contribui para o avanço da obra. Bom dia, irmãos. Eu sei que alguns estão surpresos de me verem aqui, né? Mas pobre enquanto descansa carrega pedra, conhece esse ditado? Eu estou de férias, mas eu fiz questão de passar aqui. Quero apresentar, vem cá, pastor Henrique, Cláudia, quero apresentar o pregador desta manhã. Ele já pregou para a gente numa live outro dia, é meu amigo de fé, irmão, camarada. Ele pediu para eu apresentá-lo como Juca do Bigode Falhado, porque é assim que eu trato ele, né? Mas pastor Henrique, o irmão que eu não tive de sangue, Deus me deu na pessoa do pastor Henrique. Eu tenho muita satisfação de tê-lo comigo hoje, e ele prontamente aceitou estar aqui com vocês, tá? Deus abençoe, pastor. Irmã Cláudia é top das galáxias, a companheira perfeita para um pastor, são do meu coração. Então vocês cuidem dele. Eu tenho que ir apresentar o pastor Paulinho, que está no Beira-Mar, e tem que ir a Palmital também. Vocês cuidem dele, tá bom? E ele vai certamente trazer uma mensagem poderosa para vocês. E eu vim com a camisa do Caleb por uma razão, irmão. Sábado que vem vocês estarão recebendo, aqueles que são Calebs vão estar recebendo a camisa do Caleb aqui, porque no domingo, dia 10,
a gente começa a nossa maratona de Caleb desse mês. E funciona da seguinte maneira: você essa semana, se você ainda não tem o seu convidado para estar na programação do Caleb, você essa semana ore a Deus, porque você não quer entrar no céu sozinho. Então, para entrar no céu com alguém, você tem que entrar na igreja com alguém também. É assim que funciona, tá? Sábado que vem você vai vestir a camisa do Caleb, para que a partir de domingo a gente faça proezas em nome de Jesus. Pastor, Deus te abençoe. Cláudia, Deus te abençoe. Núbia, obrigado. Informativo Mundial das Missões. Evangelismo no posto. A Aliona viajava com seu grupo musical até Minsk, quando o aquecedor do ônibus quebrou em pleno inverno. O grupo pertencia à Universidade Adventista de Zaoksky e não havia nenhum local próximo para consertar o aparelho. A viagem era longa. Por isso, a Aliona ligou para seu pai, que era mecânico, para ajudá-lo de alguma forma. O motorista estacionou o ônibus em um posto de gasolina, enquanto o pai de Aliona viajava até o local. Durante aquele período, os estudantes ainda fizeram amizade com um homem que trabalhava no posto. O pai de Aliona conseguiu arrumar o aquecedor e os jovens puderam continuar a viagem até Minsk. Mas então a Aliona teve um forte desejo de voltar e entregar para aquele homem do posto um pendrive com o livro O Grande Conflito. Nikita foi uma das poucas pessoas que não queria voltar devido à distância já percorrida, mas então percebeu que tinha esquecido o celular no posto. Eles voltaram ao local, mas temeram uma reação negativa do homem, já que ele não era cristão. Ao chegarem no posto, o homem logo saiu correndo com o celular de Nikita na mão para entregá-lo. Timidamente, a Aliona se aproximou dele e entregou o pendrive, dizendo: "Cremos em Jesus, por isso queremos entregar esse presente para você." O homem ficou feliz com o presente e afirmou: "Com certeza olharei o conteúdo do pendrive." A Aliona não se preocupa se o homem cumpriu a promessa ou não, porque quem irá convencê-lo a ler é o Espírito Santo. Ela afirma que nós devemos confiar mais no poder do Espírito Santo e há mais pessoas receptíveis ao Evangelho do que pensamos. A oferta deste trimestre irá ajudar a Escola Adventista Zaoksky, onde a Aliona estudou no período colegial. A escola pretende construir um prédio próprio, já que atualmente funciona em salas emprestadas da Universidade Adventista Zaoksky. Sejamos liberais. Bom dia, bom sábado, feliz ano novo. Nossa, ninguém respondeu, caramba. Chato de falar que ninguém respondeu, gente. Vamos lá então, feliz sábado. Ah, tem que falar uma de cada vez, né? Eu falei tudo ao mesmo tempo, vocês não devem ter decodificado tudo. Bem, nós estamos começando mais um ano novo, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. 2021, né? Muita gente está botando expectativa nas vacinas, mas a nossa esperança está no Senhor, né? Cada dia que passa a gente vê mais sinais da volta de Jesus. Bem, mas hoje eu vou falar para as crianças, não vou falar para vocês não, tá? Vou falar para as crianças. Vou pedir aqui a... Cadê? Como é seu nome? Hã? Letícia. Vem cá, Letícia, chega aqui. A nossa lição agora das crianças vão ser aqui na igreja, tá? Porque devido... Vem cá, senta aqui, ó. Senta aqui naquela pontinha ali, tá bom? Hoje eu vou contar a história para vocês. Os alunos, se vocês quiserem ouvir, pode ouvir. Se não quiser, não tem problema. Eu vou contar a história só para vocês dois, tá bom? Nossas crianças hoje devem estar viajando.
Eu acho que já todo mundo foi passear, passar o ano com vovó, né? Então, vou contar a historinha para vocês. Vocês já ouviram falar da palavra arranha-céu? Já ouviu, Daniel? Arranha-céu? Já ouviu falar? Não? Wilson, bota lá o arranha-céu para vocês verem o que é um arranha-céu, tá bom? Vocês adultos, se quiserem ver, pode ver também. Aquela foto lá bonita lá de São Paulo. Vou mostrar para vocês um prédio. Ah, nessa não. O arranha-céu é um prédio bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Muito alto mesmo. Tem um país lá chamado, tem um lugar chamado Dubai, um país não, uma cidade chamada Dubai, que tem o prédio mais alto do mundo. Tem 117 andares. Gente, vocês imaginam se faltar a luz? Como é que deve ser para subir isso tudo, né? Bem, eu já morei num prédio lá do Rio de Janeiro, tinha 16 andares. Quando faltava a luz, eu chorava que tinha que subir aquelas escadas. Eu morava lá no 8º andar, era muita escada para subir, sabe? Bem, mas eu vou contar para vocês o primeiro arranha-céu, o primeiro prédio que foi feito na história. Cadê aquela foto lá de São Paulo, Wilson? Ah, nessa aqui é a história que eu vou contar hoje. Eu falei com ele para mostrar uma foto lá que eu tirei semana passada, lá em São Paulo, que eu fui lá onde meu filho mora, e eu tinha os prédios lá, são muito altos, sabe? Bem, mas eu vou contar para vocês a história do primeiro arranha-céu, do primeiro prédio bem grande que as pessoas tentaram construir. Sabe quando foi? Alguém sabe? Não? Não? Ih, mas tem muito tempo. Você já ouviu falar da história de Noé? Já? Noé, ele fez um grande barco, bem grande, né? Para poder se proteger de uma chuva muito grande, de um dilúvio que ia vir. Bem, aí passou 40 dias, Noé ficou lá protegidinho, depois passou mais tempo, né? Ficaram quase um ano lá dentro, e depois eles saíram e a terra estava toda diferente. Só tinha 8 pessoas que se salvaram, né? Porque toda a terra foi destruída. Só 8 pessoas que não morreram, sabe? Que foi Noé e a família dele. Bem, aí Deus falou para Noé e para a família dele, né? Depois que saíram de lá da arca, que eles deveriam os filhos dele, né? Os netos, se espalharem pela terra. Os bisnetos, não ficar todo mundo aglomerado, não. Eles deviam sair e se espalhar para bem longe, cada um ficasse no lugar, falar do amor de Jesus para outras pessoas. Mas vocês acham que eles obedeceram? Vocês acham que eles obedeceram? Os netos de Noé, os bisnetos, os tetranetos, vocês acham que eles obedeceram? Vocês acham que eles obedeceram? Não, não obedeceram, sabe? Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram com medo. Não, pode vir um outro dilúvio e a gente, ser levado pela água de novo. Então eles tiveram uma ideia que não foi de Deus, sabe? Uma ideia muito assim, que eles acharam que eles poderiam se proteger se viesse um outro dilúvio. Aí eles resolveram fazer, sabe o quê? Uma torre bem grande, um prédio bem grande, e eles iriam morar ali, sabe? Antigamente não tinha cimento, a Torre de Babel. E não tinha 170 metros ali não, 117 não. Aqui devia ter uns 10 andares mais ou menos. Bem, aí eles começaram então a fazer tijolos de barro, não tinha cimento naquela época, e eles usaram piche, sabe? Piche é aquela coisa que vocês já viram asfalto, quando eles estão colocando asfalto? Já viram? Então, lá onde eles moravam tinha muito aquele piche, sabe que chama? Então eles juntaram aquilo ali e começaram a fazer aquela massa de piche e os tijolos. Aí começaram a botar tijolo e foi crescendo, foi subindo, e de repente foi ficando muito alta a torre, sabe? Aí Deus ficou olhando lá de cima, quero ver o que esse povo vai fazer. Aí ele falou, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou confundir a linguagem deles. Até então, todo mundo se entendia, todo mundo falava a mesma língua. Aí, de repente, Deus falou, vou fazer uma coisa.
eles não vão se entender mais. E aí, em vez de destruir aquela torre, Deus então começou a confundir a língua deles. Ou seja, lá embaixo, aliás, lá em cima, o pedreiro que estava lá em cima ia lá e pedia tijolo. Aí o que estava lá no andar de baixo, em vez de mandar tijolo, mandava sabe o quê? Piche. Aí o outro mandava, o que estava lá no 8º andar, pedia piche e o outro mandava água. Aí o que estava lá no 8º andar, no 7º andar, mandava outra coisa. E cada um ia mandando uma coisa diferente. Aí eles foram ficando zangados, né? Porque quando chegava lá em cima, vinha tudo diferente do que eles tinham pedido. Aí eles começaram a brigar entre si. Aí quando chegava lá em cima, o que tinha pedido tijolo lá em cima, quando chegava lá embaixo, ele entendia que era martelo. O outro entendia que era água. O outro entendia que era piche. Cada um entendia uma coisa diferente. E ficou aquela confusão de língua, ninguém se entendia. E sabe o que aconteceu? Eles resolveram parar a construção, porque ninguém se entendia, não conseguia fazer mais nada. E aí eles começaram a brigar entre si. E aí eles começaram a ver que alguns entendiam o que o outro falava. E aquelas pessoas que entendiam que piche era piche, começaram a ir para um lugar bem longe. O outro que falava tijolo e os outros entendiam que era tijolo, foram para outro lugar bem longe. O outro que falava água e as pessoas entendiam água, foram para outro lugar longe. E o outro que falava martelo e entendiam que os outros entendiam que era martelo, também foram para outro lugar. E assim, aquela obra bem grande que Deus falou para não fazer, que era para eles se espalharem, acabou, encerrou. Porque quando Deus fala para a gente fazer uma coisa, a gente tem que fazer exatamente aquilo que Deus fala. E assim começou a história das línguas. Ou seja, as pessoas começaram a falar várias línguas. Por exemplo, qual a língua que a gente fala? Português. É mesmo? Mas você é brasileiro e fala português? É isso mesmo. Porque as primeiras pessoas que vieram para cá para o Brasil, colonizar o Brasil, eram portugueses. Então a gente fala português. E as crianças, vocês cantam uma musiquinha que fala como é que a gente dá bom dia. Você lembra, Daniel? Bom dia, a gente fala assim, oi, olá, né? Mas se você for lá para os Estados Unidos, as pessoas quando forem falar com você, elas vão dizer hello. Se for lá para a França, eles vão dizer bonjour. Se você for lá para a Espanha, buenos dias. Se você for lá para a Alemanha, eles vão dizer guten Tag, né? Shalom, lá na Israel, sabe? Então as pessoas começaram a falar várias línguas diferentes. E hoje as pessoas falam mais de 200 línguas diferentes. Olha, é muito difícil, né? Entender que as pessoas às vezes falam da linguagem diferente uma da outra. Não é isso? Então essa foi a história do primeiro arranha-céu. Isso a gente tem que aprender, que cada vez que Deus fala para a gente fazer alguma coisa que está lá registrada na Bíblia, nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus manda a gente fazer, né? O Wilson agora vai colocar aquela musiquinha que fala da primeira história, do primeiro arranha-céu. E o Daniel, se souber, e a Letícia também, e vocês adultos também, vamos tornar um pouquinho criança a gente, né? A gente, se não tornasse como criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. Então a gente vai colocar a musiquinha ali e vocês vão entender como é que funcionou a confusão que foi aquela história da primeira arranha-céu, tá bom? Sábado que vem nós vamos ter mais um pouquinho da história aqui da nossa lição e por enquanto a gente vai ficar aqui dentro, tá bom? Até mudar alguma coisa, até que as leis aí mudem um pouquinho, né, dessa confusão que está havendo aí, dessa doença, a gente por enquanto vai ficar aqui dentro, tá bom? Melhorando, a gente volta lá para a nossa classe e vamos começar a trabalhar, né, nessas atividades lá dentro. Vamos orar, pedir a Jesus que nos ajude, que ajude também que essa doença, né, possa ser logo, né, desaparecer logo e a gente possa se reunir e logo, logo, né, a gente está lá com Jesus lá no céu. Tá difícil aí? Tá complicado? Subiu a musiquinha dele? Olha que bom, apareceu. Vamos lá, adultos, vamos ajudar as crianças aí, que só tem 2 hoje. Quem souber pode cantar, tá? Pode cantar. Na torre de Babel, grande barulhada. Olha a confusão que estava lá.
Ele acabou de jogo. Isso é uma jaca. Olha, ele já de jogo e a jaca. Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. Daniel, tira mais pra cantar. Foi um auê, ninguém podia se entender. Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Tchau. A carne ali tipo o som de um tigre. ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande barulhada na Terra da Babel. Grande barulhada na Terra da Babel. Como é? Pessoal, alguém aqui fala português? Gostou da música? Gostaram, né? Muito bem, a gente tem que se tornar um pouquinho igual criança, né? Deus nos ajude, nos abençoe a gente ouvir mais a voz dele. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar um grupozinho de lápis aqui. Bom, durante a programação agora vai ter a liçãozinha dos adultos. Os adultos ouviram a liçãozinha de vocês, ficaram quietinhos, não cantaram, não perturbaram vocês. E agora vocês vão ficar lá no cantinho de vocês, pintando também essa Torre de Babel, tá bom? Gostaram da tia Lídia? Estou quase chamando ela para ficar com a lição dos adultos. Não é verdade? Que coisa boa. Vocês sentiram? Mas é aqui, eu venho aqui, ó. Isaías, consolo para o povo de Deus. É a lição que nós vamos estudar durante todo esse trimestre. E aí a minha pergunta é, quantos têm a lição já? Mais uma vez eu falo aqui que aqueles que não tiverem lição, me procurem ali no término do culto, que no próximo sábado nós estaremos aqui com a nossa classe da Escola Sabatina dos Adultos, tá? Então vocês me procurem lá atrás, eu já consegui algumas lições, já doei, porque alguns fizeram assinatura e só vai chegar a partir de março, não é isso? Então nós vamos nos ajudando assim, vamos tirar uma cópia, tem como receber 2 lições, nós vamos compartilhar. E nós vamos continuar o nosso momento de adoração. Foi a Escola Sabatina das Crianças. E agora nós vamos para o momento de adoração. Momento das nossas ofertas. O Wilson ele vai colocar o vídeo, né? Prova e Veja, que é sempre um bom testemunho. Não é isso? Ele nos fortifica. Prova e Veja é uma coisa maravilhosa. Eu acredito que se fossem perguntar para vocês, você tem algum Prova e Veja na vida, você teria vários. Porque Deus ele tem trabalhado de uma maneira miraculosa nas nossas vidas. Amém?
Provai e vede. História de hoje. Evangelismo integrado. Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão, beleza? Autoestima, pontual mesmo? Isso. Lindas músicas, viu? Que rádio é essa? É uma rádio aqui de Petrolina. Ela transmite programas da Rádio Novo Tempo, da Igreja Adventista. E o senhor é adventista? Não, só gosto das músicas e das mensagens que eles falam. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem. Hoje eu escutei uma mensagem na Rádio Novo Tempo que mexeu muito com o meu coração e que me fez pensar na minha vida. E que se um dia eu voltasse para a igreja, seria a Igreja Adventista, porque eles são fiéis no que está na Bíblia. Tem certeza disso? Você já foi de outra igreja e se decepcionou. Vai começar de novo com essa história? Não sei. Você sabia que hoje tem culto na Igreja Adventista? E que eles guardam o sábado e não o domingo? Eu não. O aplicativo tocou aqui. Eu vou ali. Deixa tanto eu volto para o almoço. Vai com Deus. Bom dia. Igreja Adventista, por favor. Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor já conhece a nossa igreja? Não. O senhor não quer entrar e nos fazer uma visita? Porque eu tenho que trabalhar, o aplicativo chamando, eu tenho que aproveitar. Ô, certo. Obrigada, feliz sábado. Feliz sábado. Plínio ficou parado na frente da igreja, esperando alguma chamada do aplicativo. Aproveitou o tempo para ouvir uma linda música que estava tocando na Rádio Novo Tempo. Inexplicavelmente, por mais de 40 minutos, o aplicativo não acusou nenhuma chamada. Naquele momento, ele já imaginava o que estaria acontecendo. Só pensava no convite feito por aquela senhora. Não havia outra coisa a fazer, senão deixar o carro ali parado e aceitar o que Deus estava fazendo em sua vida. Meses depois, ele e sua esposa foram batizados e hoje estão felizes com os departamentos da igreja. O processo de conversão desse casal aconteceu pela atuação do Espírito Santo, um trabalho integrado com toda a igreja. A mensagem de esperança anunciada através da Rádio Novo Tempo o levou até um templo. Ali ele encontrou pessoas preparadas que o receberam com atenção e o encaminharam para uma classe bíblica. Através dos estudos, os dois aprenderam as principais verdades contidas na Palavra de Deus. Se uma dessas etapas tivesse falhado, é possível que Plínio e Tamires não estivessem vivendo hoje a alegria de servir a Cristo. Provai e vede. Esta é uma linda história que nos inspira, na verdade, e eu agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Louvado seja Deus, né? Como o Espírito Santo tem trabalhado. Prova disso, nós temos aqui a nossa irmã Rita de Cássia. Ela assiste a TV Novo Tempo e com isso ela conheceu a nossa igreja. E desde então ela tem conhecido, ela contribui
muito com a Asa no dia das primícias, né? Então hoje, motivo de adoração ao nosso Deus, vai acontecer a nossa adoração também com nossas ofertas, nossos pactos, Você recebeu um papelzinho para você colocar seu pedido, seu agradecimento aqui na caixinha prata, né? Porque você é a oferta maior para o nosso Deus. E nesse momento nós vamos fazer a nossa oferta, não fazer em sentido horário. Vocês vão vir, né? Vai ser por esse lado aqui, em sentido horário, para que não aconteça um tumulto, tudo com ordem e decência, né? Você também que trouxe a sua primícia, seu alimento, as nossas famílias agradecem. Pode colocar aqui mesmo, perto do ofertório. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Podemos se colocar de pé, hein? Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Feliz sábado, irmãos. Vamos nos ajoelhar para orar com o nosso Deus. Querido bom Deus, te agradecemos porque estamos todos bem aqui na tua casa para buscar o teu nome, para louvar o teu nome, para agradecer a tua presença entre nós. Já louvamos, já ouvimos histórias da tua palavra, já vimos testemunhos de como o Senhor tem atuado através de nós para alcançar pessoas. Que o Senhor possa continuar nos usando e que nós possamos permitir a cada dia que o Senhor nos use. Que essas ofertas que foram e dízimos que foram entregues aqui possam alcançar o seu objetivo, possam alcançar o teu propósito
para que essa mensagem possa ser pregada o mais breve possível, que o Senhor possa voltar. Pedidos também foram realizados, agradecimentos, creio eu. Que o Senhor possa estar dirigindo a vida de cada um, trazendo solução a tantos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Que hoje nós possamos entregar verdadeiramente a Ti, que este culto de adoração possa servir para não só nos aproximarmos como membros, mas nos aproximarmos a esse Deus maravilhoso que tudo pode, que tudo faz para salvar o pecador. Continua conosco nesses momentos de adoração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz.
me escondo do mundo em meu coração. E espera o que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, oh, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra, meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vive esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Amém, Senhor. Neste momento, chamo aqui à frente o pastor José Henrique. Que o Senhor te use. Amém? Que o amor, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Amém. Peço licença aqui para tirar a máscara. Deus tem cuidado de nós, né? Nós estamos vindo de Belo Horizonte, onde eu estou lá há 19 anos, quer dizer, andei pelo interior, não sei quantos conhecem Forte Minas, fiquei ali 4 anos, mais 4 em Uberaba, mas estamos hoje em Belo Horizonte, no distrito de Tupi. Como o pastor Nelson falou, nós somos irmãos que não nascemos no mesmo ventre, né? Eu sou adventista há 39 anos e conheço o pastor Nelson há 39 anos. Conheci ele no mesmo meu batismo. Ele veio de Caxias, foi para Ipatinga, minha cidade, Comportado. E a equipe veio de Hortolândia, os comportadores. Eu estava chegando para a igreja e naquela ocasião eles estavam dormindo na igreja. Eu peguei minhas coisas, levei e fomos morar na igreja uns 2 meses, né? Então foi uma experiência muito interessante, logo meu início, né? E com ele eu comportei algumas férias. Mas o total meu de férias foram 14 férias, comportando, para quem não sabe, que comportagem é vender livros e revistas da igreja para evangelizar e juntar dinheiro para pagar os estudos. E aqui está minha esposa, né? Ela é professora de educação infantil, chama Cláudia também. A gente brinca de vez em quando, né? Eu lembro muitas coisas que aconteceu com ele, aconteceu comigo. Ele foi pastor em Montes Claros, distrito de Santa Rita, eu também fui. E ele tem uma filha, Natália, que está fazendo medicina na Argentina, também tem uma filha fazendo medicina lá. E inclusive ela está indo para Santa Catarina comportar, eu procurei ensinar ela esse caminho. A minha esposa também comportou para pagar os estudos. Então, alguém aqui já experimentou comportagem? Já? É uma experiência. Eu costumo falar para os jovens da minha igreja, mas eu não sei vender. Eu falo para eles que comportagem não é venda, é milagre. Cada casa que você bate, cada pessoa que você entra em contato, não é como vender arroz, roupa, gasolina, coisa que a pessoa sabe que ela precisa, né? Mas é algo que ela não sabe que ela precisa, e quando o comportor vai ali,
ele está sendo um instrumento de Deus, acompanhado por anjos de Deus, para executar um ministério que é tão importante quanto o ministro da palavra, que é o pastor. Esse trabalho da página impressa, eu acredito muito que a gente vai ter muitas surpresas no céu de pessoas que toda a igreja já comportou. Quando eu vi a mão de 2 ou 3, na verdade todos nós já comportamos. Quando você entrega aquele livro missionário, você está fazendo o trabalho da comportagem, ainda que não seja pelo lucro, né? Mas você está fazendo o trabalho. A comportagem é distribuir literatura. Oi? A lição. E hoje isso ficou muito mais amplo, porque a comportagem no tempo de Ellen White era impresso. E hoje, num clique no seu celular, você pode distribuir quantos livros, quantas lições da Escola Sabatina, quantas músicas, num clique. Então, potencializou muito mais esse trabalho, né? Como hoje é o sábado missionário, eu acho que ficou uma boa introdução para a gente falar um pouco sobre a nossa missão. Mas antes, eu gostaria de fazer uma prece. Nós temos 2 filhas, eu falei da Melissa, e a Larissa se formou ano passado, arquitetura e urbanismo. Ela formou no dia 14 e casou dia 27, né? O coração dos pais, foram muitas emoções, mas graças a Deus ela está bem encaminhada, no bolsa da igreja. Então a gente está confiante de que eles têm tudo para serem um casal que sejam bem-sucedidos aqui na terra, e o propósito de todos os pais, que é preparar os filhos para o céu, né? Feche seus olhos, você que está iniciando o ano, né? Talvez com medo, decisões a serem tomadas, preocupações, ansiedades, medo. Eu queria que nesse momento você entregasse tudo isso no altar do Senhor e trocasse todo esse sentimento de insegurança pela certeza de que nós nos jogamos nos braços de Jesus e Ele toma conta de nós, da nossa família, dos nossos sonhos e do nosso futuro, que é estar com Ele um dia. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade hoje de acordar, as Tuas misericórdias se renovarem em nossas vidas, senão nós não estaríamos aqui. E o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de estar aqui na Tua santa casa, nesse santo dia, na Sua augusta e santa presença, para ouvir a Tua voz. Que nesse momento, ó Pai, cale-se o homem, fala o Senhor. Que ninguém volte para casa sem ouvir a Tua voz. Que a mensagem venha do Teu coração ao nosso coração. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. E que só atenda o pedido de cada um. Cada um aqui tem o seu clamor, sua ansiedade, seu pedido que, quem sabe, entra ano, sai ano, é o mesmo pedido. Estamos diante de um novo ano, uma nova página. E que o Senhor possa escrever nossa história em 2021, nos conduzindo para a vida eterna. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Abençoe os Teus filhos aqui nessa igreja. Abençoe o pastor Nelson, a Cláudia, o Arthur, a Vitória, a Natália, toda essa família. Eu coloco nas Tuas mãos. E abençoe aqui a Tua igreja, os irmãos que a cada dia se entregam por essa causa para apressar e aguardar a volta de Jesus. Agradecemos pelos amigos que têm estudado a Bíblia, pela nossa família que queremos que um dia também se renda aos pés de Cristo, pela nossa amiga irmã que está aqui, aluna do Novo Tempo, né, que assistiu ao Novo Tempo, que se encontrou a igreja, para ela possa continuar investigando a Tua palavra e juntamente com todos nós nos prepararmos para aquele grande dia da volta de Jesus. Nos abençoe, ó Pai, e agora fala o nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, a irmã havia me pedido para dar uma pincelada na lição. Eu falei assim, olha, quando eu vou pregar, eu gosto de concentrar na pregação. Mas eu não poderia deixar de falar que eu amo a Escola Sabatina. Eu sempre tenho lições para doar, eu não trouxe aqui. Mas eu sempre compro aquela de R$3, que não sei se você sabe, só tem pergunta e o texto bíblico, né? Mas ela ajuda muito a gente ter esse assunto, né, da lição, a nossa agenda. Eu, desses 39 anos de adventista, eu não lembro da semana, do trimestre que eu fiquei sem lição. É o alimento que nós temos, né?
A cada ciclo ela vai estudando de Gênesis a Apocalipse, né? O pastor é tão meu fã que ele veio assistir o sermão, né? Uma vez eu cheguei numa igreja na quarta-feira, eu preguei numa igreja mais cedo e passei numa igreja, a irmã estava pregando, ela começou a tremer, pastor, eu não consigo pregar na frente de um pastor. Ela falou, irmã, mas eu sou ovelha também, eu preciso de ouvir, né, a mensagem. Então pregar na frente de um pastor, ele sabe disso, pregar na frente de teologando lá no colégio, não é fácil não, mas o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Então essa lição, ela tem muito a ver com o início de ano, né? Ela fala sobre escolhas. Deus coloca para você e para mim a vida e a morte, a bênção e a maldição. São as escolhas que a gente faz. E o povo de Israel, eles sempre fizeram más escolhas, a nossa semelhança. E quando deveria vir o castigo, Deus olhava com amor, com misericórdia, e ainda dava oportunidade para o seu povo, né? Isaías compara ainda o povo de Deus como, ele coloca os animais acima da nossa, os animais que são irracionais, acima da nossa atitude de não escolher a Deus, né? Fala que o boi conhece o seu dono, né? Conta a história das vacas da Irlanda, né? Que andam pelos pastos para comer uma comida boa, mas depois ela volta para o seu dono, porque ela sabe quem é o seu possuidor. E aí compara que Israel não sabe quem é o seu dono, se é o seu Senhor. E assim Deus compara nós, que muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida, aí vem as consequências, e mesmo assim Deus ainda não nos abandona. E essa lição, não deixe de estudar, ela vai estar falando sobre o cuidado e o carinho de Deus para com cada um de nós. Eu estava mencionando aqui, quando eu te conheci, né, pastor Nelson, há 39 anos, quando eu me batizei. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi 26 de dezembro de 81. Na verdade, a campanha chegou no início de dezembro, né? Mas eu me batizei no final do mês. Eu comecei a comportar um mês antes de me batizar. E se eu não tivesse tomado essa decisão de me batizar na igreja adventista, embora eu tinha sido criado na católica, fiquei uns 5 anos na Assembleia, mas vir para a adventista foi muito difícil para mim, porque eu tinha muita dúvida sobre essa questão do batismo do Espírito Santo, sábado e domingo. Mas graças a Deus, Deus de forma espetacular, Ele usou alguém que, de forma assim, Deus usa maneiras estranhas, né? Eu tenho 7 irmãos, quer dizer, eu tenho 6 irmãos homens, um já é falecido, e 3 irmãs. Desses 7, só um que não joga bola, ele não gosta, que é o Paulo, né? Você foi pastor dele lá em Patinga, mas ele encontrou uma menina. Sabe aquela menina que a gente cria, né? Que eu e a Cláudia criamos também. E você tem também filhos assim, o Nelson tem a princesa Natália. A gente cria esses filhos para casar com a pessoa da igreja. E aí o Paulo, que é meu irmão, era dono do boteco, cabeludo, bebia, fumava, namorador. Nada que o recomendasse para namorar uma pessoa, a princesa de Jesus, né? Mas como a minha irmã estudou com essa série que era adventista, através dessa amizade, olha a importância que é a amizade, né? Para trazer a pessoa para Deus. A Marlene, através da amizade com a Célia, falou do Paulo, ela se interessou, só que o Paulo não tinha nada a ver com o perfil dos pais da Célia. E eles então marcaram o primeiro encontro. Aonde vocês acham que eles se encontraram? No shopping, na época não tinha shopping, né? 81 não tinha shopping ainda não. Eles se encontraram no campo de futebol. Nem Célia nem Paulo gostam de futebol, mas se encontraram porque era um lugar perto da casa dela. Ela não podia marcar na casa, porque o pai já matava o Paulo logo de cara, né? Mas, enfim, o Paulo é adventista há 40 anos, tem uma rádio comunitária, para não falar pirata, tipo essa que a gente viu no Provar Verde. Ele transmite a Novo Tempo, tem 2 filhas lindas e maravilhosas. Uma ia se casar 7 de setembro, Nelson foi pastor lá também. Eu ia fazer o casamento dela 7 de setembro. Infelizmente ela contraiu um câncer, veio pela segunda vez, deu metástase, o casamento foi cancelado, não se fala nesse casamento. Ela está fazendo tratamento, perdeu todos os seus cabelos. O pai, que é o Paulo, também está com câncer, um pouco avançado. Então eles estão muito fragilizados. Essa Célia, ela passou por uma depressão muito forte, se encolheu durante aí alguns anos. E um dia, doutor Fabrício, que foi seu ancião lá em Patinga,
que atende assim, tem muitos pacientes de vários lugares, é um médico psiquiatra cristão. Ele vendo a situação, recebendo um apelo também da minha irmã Marlene, que hoje é adventista, essa que foi que apresentou a série para o Paulo, né? Vendo essa situação, ela também era paciente do Fabrício, a filha também. Ela conversou com ele, ele foi num sábado à tarde. Na verdade, na cabeça dele, ele sabe que ele foi fazer uma consulta. Na cabeça dela, ele foi lá fazer uma visita missionária. E o fato é que ele fez essa consulta, fez o tratamento. Hoje a Célia está praticamente curada. Ela voltou a se relacionar com as pessoas. Ela não queria, ela entrou naquele famoso buraco, né? A pessoa entra e não quer sair. E hoje, graças a Deus, ela está curada. Porém, a Marília e o Paulo, que é o pai, estão com essa enfermidade. Mas esse final de ano dele mandou uma mensagem, eu mandei para ele, ele mandou para mim. A fé e a confiança dele está firme na volta de Jesus. E embora o problema não foi resolvido, né, do câncer, mas o mais importante, que é a certeza do perdão de Cristo, da vida eterna, isso o diabo não tira, né? Eu queria dizer o seguinte, que se eu não tivesse tomado a decisão de encontrar a Cristo, eu não teria o amigo pastor Nelson. Pior do que perder um amigo é não ter a esposa Cláudia, porque ela se batizou em Confins, foi em 89, e como eu e o pastor Nelson temos alguma história em comum, eu já comecei a contar para vocês no início. Ele na época era pastor auxiliar, não vai entrar no mérito da história, depois você conta a sua versão para eles, quando eu não estiver aqui, né? Ele era pastor Marcos Schultz, era o pastor da Central de Belo Horizonte, e a igreja de Confins, que fica uns 30 quilômetros de lá, estava sob o guarda-chuva, né, distrital dessa igreja sede. E como ele era o pastor auxiliar, estava começando, ele que dava assistência lá na Confins, que era a igreja dela. Então ele conheceu ela antes de mim. E na época, por sermos amigos, né, ele falou assim, olha, tem uma igreja que tem umas moças muito bonitas. Ele falou que direcionou ela, eu não lembro. Toda história tem as versões, né? Mas o fato é que Deus o usou para me levar até Confins. Chegando lá na igreja, foi amor à primeira vista. Se eu não tivesse tomado a decisão em 81 de ser adventista, eu não teria cruzado com o seu caminho em 91. Não, 91 foi quando eu te conheci, quando você batizou. Em 89 ela se batizou na igreja adventista, era católica roxa, né? A mãe até hoje. Mas se ela não tivesse saído, né, da zona de conforto da igreja que ela já frequentava, para vir para a igreja adventista, nossos caminhos não iam se cruzar, né? Em 85 eu tinha um grande sonho de ir para os Estados Unidos. Alguém aqui já morou nos Estados Unidos? Tinha esse sonho já? Então sabe falar línguas estranhas, né? E a gente até teve um amigo em comum que queria levar a gente de navio. Eu estava lembrando essa história todo dia, que queria levar a gente de navio, fez várias reuniões. Mas enfim, se eu tivesse ido, eu também não teria conhecido a Cláudia, que é uma pessoa que tem me ajudado muito no meu ministério. Me deu lindas filhas, né? Larissa e Melissa. Então, gente, decisões, elas definem muita coisa na nossa vida. E pequenas decisões, a roupa que você vai vestir, que você vai comer, que você vai trazer para a sua geladeira, para onde que você vai sábado à noite, os sites que você vai entrar. O tempo todo nós estamos diante de escolha. A vida é uma escolha, né, feita de escolhas. Viver é escolher. Isaías 30, verso 21, vocês conhecem muito bem esse verso. Isaías 30, verso 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que quando você está para tomar uma decisão, e principalmente se for uma decisão que envolve o destino eterno, 30, 21. Amém? Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus olhos ouvirão atrás de ti uma palavra. Você já ouviu essa voz? Olha, esse não é um bom caminho. Este é o caminho, andai por ele. Então as escolhas, ela tem um potencial de marcar nossas vidas. Todas as escolhas que nós fazemos. E o mais difícil não é escolher entre o certo e o errado, porque o certo e o errado você já sabe, são polos opostos, né?
O mais difícil é quando você tem que escolher duas coisas boas, entre uma boa e outra boa, e você tem que descartar uma. Porque o dilema da escolha é que a gente quer escolher a opção e quer escolher o resultado. Tem como escolher os dois? Tem gente que quer escolher uma alternativa e ficar com os dois resultados. Toda escolha, a lição fala sobre isso, ela vem acompanhada de consequências, quer seja boas, quer seja más, né? E a todo tempo nós precisamos descartar certas coisas, né? E para tomar a decisão certa, a pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Salmo 32, 8 e 9, a Bíblia fala que Deus quer instruir no caminho que a gente deve escolher. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E aí usa um termo até forte: não seja como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, que precisa ser controlado por freios e rédeas. Caso contrário, esses animais não obedecem. Então, às vezes, Deus permite a gente passar por certas circunstâncias desconfortáveis, para que nós possamos seguir os caminhos que Deus designou para nós, né? Então, que você e eu possamos sempre, diante de qualquer situação, falar: Senhor, qual é o caminho? Deus está querendo dizer: filho ou filha, esse é o caminho. Josué, no final da sua vida, ele recebeu uma declaração, creio, de Deus, como aquela que todos nós um dia haveremos de receber, se continuarmos fazendo as escolhas certas, que é aquela que vai ser o seguinte: bem está servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Josué teve uma vida de muitas escolhas, né? Entre os 12 espias, 10 a gente não sabe o nome, né? Alguém sabe o nome dos 10 espias? Covardes, medrosos, que colocaram a confiança no homem e não em Deus. Mas 2 a gente sabe. Qual o nome dos 2? Um está no nome da camiseta do pastor, né? Josué e Caleb. Josué, no final da sua vida, ele faz a seguinte pergunta: olha, povo de Deus, se vocês quiserem servir a Baal, sirva a Baal. Se quiserem servir a Deus, sirva a Deus. Porém, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, ele foi fiel na sua escolha de servir ao Senhor. E um destaque na vida de Caleb é que com seus 85 anos, ele havia na sua juventude passado com Josué por aquela experiência de espiar a terra e não enxergar as dificuldades, mas enxergar o que Deus poderia fazer. E agora, vendo Josué naquela dificuldade de distribuir a terra, porque Josué ele deu sequência ao trabalho de Moisés, distribuiu a terra, e ali com certeza muitos jovens queriam um lugar mais bonito, mais fácil. E qual foi a atitude de Caleb? Vender as montanhas. Ele com certeza já tinha cabelo grisalhos, já estava, né, avançado em idade. Ele poderia escolher, não poderia? Ele poderia dizer o seguinte: não, eu vou escolher a melhor parte, porque eu dei início a esse processo, para no final eu vou pegar, né, como é que fala? Pescoço carne de pescoço, né? Então ele poderia escolher, mas o que é que ele disse para Josué? Me dê montanhas, né? Porque ele não estava confiando ainda, mesmo na idade avançada. Acho que o microfone aqui está vencendo já, né? Obrigado, irmão. Então é interessante isso, né? Depois, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse Caleb, né? O Salmo 16, verso 7 fala assim: ó, bendirei o Senhor que me aconselha, e na escura noite o meu coração me ensina. Então Deus não deixa ninguém à deriva. A gente só toma a decisão errada porque quer. A decisão é baseada naquilo que nós conhecemos, e Deus vai nos julgar pelo que nós conhecemos. O problema é que muitas vezes a gente confia no coração para tomar alguma decisão. A decisão tem que ser o quê? Racional. Porque quando a gente decide pelo coração, nós podemos ser vendidos. Porque o que diz em Jeremias 17, verso 9? Enganoso é o coração. Então, ao tomar a decisão, nunca confie no coração. O coração, ele nos trai, né? Isaías 28, 26. O Deus nos
instrui no caminho. Isaías 28, 26. Então, o tempo todo Deus está nos ajudando em pequenas escolhas. E às vezes a gente pensa que não, mas são nas pequenas escolhas que Deus nos conduz para as grandes escolhas e conquistas. Tudo que você ouve, tudo que você vê, inclusive filmes, novelas, elas já são feitas com intenção de trabalhar na mente para que a pessoa tome decisões ao lado do erro, né? Infelizmente. Por isso que nós cristãos precisamos de ouvir músicas de origem, de inspiração divina, para que não tenhamos uma influência negativa na hora de tomar decisões. A decisão pela obediência não é repentina, mas é resultado de um processo constante da escolha que fazemos do lado certo. José não tomou aquela decisão repentina de se voltar contra a esposa de Potifar de uma hora para outra. Foram pequenas decisões que ele tomou que deu força para ele diante daquela grande tentação. A mesma coisa com Daniel. Daniel, quando chega em Babilônia, um jovem de 16, 17 anos, qual foi a primeira decisão que ele colocou no seu coração? Daniel 8, de não se contaminar com as coisas de Babilônia. Mas já na sua infância, creio que ele já foi ensinado, orientado a escolher sempre ao lado de Deus, né? Se você permitir, o Senhor imprimirá em sua mente o incessante fluxo de sua vontade. Assim, você responderá com obediência e seguirá feliz no caminho certo. Então, o tempo todo nós somos confrontados a tomar decisões. E o mundo, hoje a gente poderia dividir o mundo em duas partes, três. Acho que a gente poderia dividir a humanidade em três grupos. O primeiro grupo é aquele que eu faço parte, e você também. Nós escolhemos, qual foi a nossa escolha? Eu sou de Jesus. É o hino que a gente vai cantar para terminar daqui a pouco. Eu já fiz a minha escolha, eu sou de Jesus. Essa é a escolha que nós já fizemos. Mas infelizmente existe um outro grupo que já fez outra escolha. Vocês devem saber que existe sinagoga de Satanás. Existem igrejas, São Paulo mesmo tem uma grande igreja, que a pessoa já entra ali sabendo que ela vai para adorar o diabo. Então tem pessoas que já escolheram o caminho delas. Elas querem o diabo, elas querem ser escravas do inimigo. É uma escolha que elas fizeram consciente. E existe a grande maioria da humanidade que faz parte do terceiro grupo. Qual que é o terceiro grupo? Que não escolheu nada. Pessoas que estão, eles vão na grande multidão, né? Que todo mundo está indo para esse caminho, vai também pelo mesmo caminho, porque todo mundo está indo. Tipo aquela pessoa que vê uma fila, vai numa fila, eu vou entrar para ver o que é. Então tem gente que infelizmente não tem uma cabeça boa e acaba indo pela cabeça dos outros. Essa é a grande maioria dos 7 bilhões de habitantes que nós temos na Terra. E essas pessoas, elas precisam de alguém para ajudar elas a fazer uma escolha. E aí Deus chama você e eu. Os irmãos cantaram aqui no início do louvor o hino 486. Vocês lembram o que fala o hino 486? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então Deus quer usar você e eu, assim como usou a Marlene, uma irmã que na época não era da igreja, bebia muito vinho, muita cerveja. Eu e Cláudia participamos muitos natais na casa dela. Ela banhava de muito vinho, muita jogatina, né? A noite toda jogando baralho. E hoje as festas de Natal no Novo lá é tudo adventista. Foi uma bênção muito grande. Mas um dia alguém fez uma escolha. A Célia fez uma escolha até ousada e perigosa, de namorar alguém, começar um namoro com alguém que nem é da igreja, que não tinha nenhuma perspectiva de ser. Mas olha como é que Deus fez a obra na vida do Paulo, da Célia. E através deles, hoje na minha família, nós somos 7 irmãos batizados. Falta 3. Sabe quantos irmãos que a Cláudia tem? Alguém sabe? Só o pastor Nelson que não pode falar. Quantos irmãos que a Cláudia tem? Eu tenho 9. Ela também tem 9. Quantos batizados na minha casa? Quantos na dela? 7 também, porque era adventista. Então, adventista a palavra é 7. Eu e ela, o jogo está empatado. Eu espero que nós dois ganhemos. Nós nem ganhemos nem perdemos, nós empatemos, né? Mas, porque é uma decisão que uma cunhada dela também, olha a coincidência, a dela foi a Leila. Através da Leila, a mensagem adventista entrou na família Barbosa. Através da Célia, a mensagem adventista entrou na família Pereira.
eu queria terminar dizendo o seguinte: Deus quer usar você e eu para mudar a vida de muitas pessoas. Se não fosse a Célia, eu não sei se eu estaria vivo, porque o meu irmão mais novo, chamado Luiz Carlos, mas com o apelido de Joãozinho, que ele jogava muita bola, imitava o jogador do Cruzeiro, ele infelizmente já faleceu. Chegou a batizar, esteve na igreja, mas ele começou a fumar e beber com 11 anos, e eu tinha 13, e nós dois aprendemos juntos, fumar, beber, jogar sinuca. Meu pai tinha esse bar, que era o bar do Paulo, foi esse bar que foi o método que o diabo usou para tirar todos nós que éramos criados na Assembleia de Deus. Mas foi através do Paulo, dono do bar, que nós viemos agora para a Igreja Adventista. Então, como é que Deus usa, né, pessoas? Quantos aqui vieram para a igreja através de um folheto? Levanta a mão. Quantos aqui vieram para a igreja através igual aquele método ali do Provavelmente, pela TV Novo Tempo? Tem uma senhora que conheceu a igreja. Como é que é o seu nome? Rita. O seu primeiro contato foi pela TV Novo Tempo. Lá também em Minas a gente tem visto assim, um trabalho extraordinário. Novo Tempo tem mais de 1 milhão de alunos, né, que assistem. Deus seja louvado pela sua vida, viu, Rita? Quantos aqui vieram para a igreja através de uma conferência? Alguém estava fazendo um evangelismo, aí você viu aquele barulho todo, falou: vou entrar ali para ver o que dá ali. Nada, né? Agora eu quero perguntar: quantos aqui vieram para a igreja através de um amigo? Mas já melhorou, aumentou? O que será? Quantos vieram para a igreja através de alguém da família? Muito bem. Aumentou mais também. Através da família também? Então veja, folheto é importante, comportagem é importante, eu falei aqui da comportagem. Um programa na igreja é importante, TV Novo Tempo é importante. Mas quando você olha o método de Cristo, qual foi o método de Cristo? Qual desses Cristo usou? No final eu falei de família e de amigo, né? Lembra como é que é o processo que está lá em João? Que o primeiro encontra Cristo, né, o André, e aí um fala para o outro para o outro, e é nessa corrente que Deus quer nos usar para apressar e abreviar a volta de Jesus. Hoje, infelizmente, dos 7 bilhões de habitantes, nós temos cerca de 2 bilhões que nunca tiveram contato com a Bíblia. Creio que Deus tem suas maneiras de pregar. A Novo Tempo está fazendo um trabalho extraordinário. Existe naquela região dos muçulmanos um campo assim, é uma pedreira para pregar o Evangelho. Mas a minha preocupação não tem que ser lá. Claro que nossas ofertas, como foi recolhida aqui, vai ajudar a fazer esse trabalho lá. Mas o que Deus vai cobrar de mim e de você é no prédio onde você mora, na rua onde você mora, com as pessoas com quem você trabalha. E para isso Deus ele colocou métodos para que nós pudéssemos trabalhar. Gente salvando gente. Pessoas orando por pessoas. Lá em Minas nós estamos com um desafio que é a Semana Santa. Um desafio muito grande. E aqui eu sei que vocês estão com o desafio de um Caleb. Nós também estamos. Eu estou com 40 Calebs que vão iniciar também dia 9. O nosso Caleb lá. 40 Calebs na igreja sede. Mas na União Oeste Brasileira, União Sudeste Brasileira, nós temos aqui em Rio das Ostras, quantos Calebs? 200 Calebs. O meu só deu dízimo e oferta, né? 40%, 20%. Mas é um desafio o Caleb. O que o Caleb faz? Vamos lembrar do Caleb lá? O Caleb, ele vai além do que o ser humano consegue enxergar. Ele sai da sua zona de conforto. O Caleb começou com jovens que dão as suas férias para falar de Jesus com as pessoas. Então o Caleb é uma oportunidade de nós quebrarmos aquela rotina daquela pessoa, e muitas vezes não vai ser você chegar lá e levar a Bíblia ou lição da escola sabatina. O Caleb vai primeiro através de quê? Levar um alimento, levar um remédio, quem sabe tendo todos os cuidados, né, que requer a pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu sei que o Caleb ele lava, ele pinta a casa, ele limpa a casa das pessoas idosas, ele capina, ele leva comida, ele corta cabelo, o que mais? Ele faz um estrago no inferno, né? E ele vai e muda a vida das pessoas.
E através dessa atitude, a pessoa quer saber mais quem são esses Calebs que chegam para mudar a vida das pessoas. E existe um outro método de trabalho da igreja para ajudar as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Cristo, que é o chamado pequeno grupo. Qual que é a diferença do pequeno grupo para uma classe bíblica? Porque existe a classe bíblica e existe o pequeno grupo. Classe bíblica é um estudo bíblico onde você atinge mais pessoas, né? O estudo bíblico você vai falar das doutrinas, vai falar do evangelho, vai falar da palavra. Tanto no estudo bíblico, numa casa, quanto na igreja, a abordagem é a mesma, o tema é o mesmo. Agora, qual a diferença do pequeno grupo? Pelo que eu entendo, pequeno grupo você não precisa estar preocupado em falar de doutrinas. Muitos começam e não falam nem da Bíblia. O que seria uma ideia interessante para trabalhar no pequeno grupo hoje? Qual que é o medo hoje das pessoas? Não é nem tanto o coronavírus, também traz pânico e medo. Mas existe um outro agora paralelo a ele, que é a vacina, que muitos falam que não vão tomar, muitos já estão ansiosos para tomar, mas que a vacina também não traz assim aquela total segurança. Então, por que não a gente criar um pequeno grupo que fala sobre os 8 remédios naturais, que é a vacina que Deus já preparou para nós. E se tem um povo que conhece essa vacina, que é a vacina da gente estar bem, você cuidar de si mesmo, para que, mesmo que você tenha que se submeter a esse vírus, você esteja forte, né? Então, por que não tratar de um assunto que o mundo aí fora está tratando, está com a mente muito aberta, que é sobre a saúde integral, né? Sobre os remédios, será que as nossas crianças sabem? Nossos adultos, vão me ajudar aqui a lembrar os 8 remédios? Eu aprendi que para decorar, ajuda muito você pensar o seguinte: 4 são presentes de Deus, e 4 são atitudes que a gente tem que fazer diante dos presentes de Deus. Qual que é o grande presente de Deus que a gente vê hoje não está muito, está meio escondido atrás das nuvens, né? Qual que é esse grande presente? Que é a vitamina D, que ajuda também a fortalecer o nosso organismo contra o corona. Sol. E qual que é o segundo que a gente precisa ter de uma ajuda de um ventilador, de um ar-condicionado, que é o ar que Deus produz, né? O ar puro. Qual que é o terceiro remédio de Deus? Água pura, né? Que é meio difícil de achar, água potável. E o quarto remédio, presente de Deus para fortalecer nosso sistema imunológico, qual que é? Não, essas são atitudes. Alimentação saudável, né? Como é que está seu cardápio, sua alimentação? Então o povo de Deus precisa ter o domínio sobre o assunto. Por que não fazer um pequeno grupo de um trimestre? Um trimestre tem quantos encontros? 12. São 8 remédios. Para cada encontro você pode trabalhar 2 encontros só falando sobre a influência, né? A importância do sol, do ar puro e assim por diante. Então nós falamos dos 4 presentes de Deus: sol, ar puro, água e alimentação saudável. Agora, quais são as atitudes que Deus espera de nós para a gente poder fortalecer o nosso sistema imunológico? A vacina de Deus: exercício físico, descanso, meu repouso, inclui o sábado e uma noite bem dormida, né? Férias, né, pastor Nelson? Fala para o pastor Nelson que está de férias. Então, são, o que eu falei aqui? Descanso, exercício físico, está faltando 2. Quais são os 2, irmãos? Temperança, equilíbrio que a gente precisa de ter. Isso não cai do céu, são atitudes que nós precisamos ter. E o último, qual que é o último? Fé em Deus, poder de Deus, que cura, né? Que também não vem automático. A gente precisa de buscar, precisa de orar, jejuar, ler a palavra de Deus, tirar um momento com Deus, testemunhar, e automaticamente esse poder vem sobre nós. Quanto mais a gente se entrega, mais esse poder é derramado sobre nós. Então, fica aí uma sugestão para você trabalhar um pequeno grupo. Pequeno grupo, a gente não trabalha com pessoas estranhas. Pequeno grupo é com pessoas do trabalho. Você pode fazer num salão de beleza, pode fazer numa oficina de carro, você pode fazer, onde mais? Na escola, no intervalo, né? Não está tendo aula presencial, mas
Quantos jovens fazem pequeno grupo na faculdade? Você pode fazer na sua casa, né? Então existem vários temas que a gente pode trabalhar. O pequeno grupo não se trabalha temas teológicos, pelo menos é o meu conceito, né? Meu conselho. Pequeno grupo você trabalha temas que geram atração para a pessoa vir sem preconceito. E depois se conduz a pessoa para uma classe bíblica, para um estudo bíblico, e aí vai preparando essa pessoa para o céu. Bom, a contribuição que eu teria para você seria essa, no primeiro sábado missionário. O Caleb é um sonho de Deus, é um projeto de Deus, e eu louvo a Deus por vocês terem esses 200 Calebs. Eu estou lá com 40. Não é fácil, dá muito trabalho, mas com a graça de Deus, com esses Calebs a gente mexe a terra, joga semente e Deus produz frutos para a vida eterna. Esse é o propósito, e é o propósito também da igreja. Deus nos colocou aqui para levar a mensagem do Evangelho eterno. Eu agradeço a Deus, porque um dia 2 pessoas me deram estudos bíblicos. A igreja preparou 2 jovens que me deram estudos bíblicos. Hoje um é ateu, o outro continua na igreja até hoje. É cantor, canta muito belamente como a irmã Poliana. O pastor Nelson, Juliana, achei que era Poliana. Ele conhece os 2, Anderson e Geraldo. São a dupla que me deu estudo bíblico. Então eu queria fazer o apelo dizendo para você: você já fez a sua escolha? A gente faz 2 escolhas. Escolher onde você nasceu, você não pode. Escolher a cor dos olhos, você não pode. Escolher se ter canela fina ou não, também você não pode. Se você é baixinho ou alto, você não pode. Até a família que não nascemos, a gente não escolhe. Você nasceu, você não teve escolha. Mas a gente pode fazer uma escolha. A escolha de estar um dia com Jesus na eternidade. Aí vai mudar tudo. Muda cabelo, muda pele, muda tamanho, muda doença, muda tudo para melhor. Essa escolha a gente pode fazer. E há uma outra escolha, que é não ir para o céu, como ele falou aqui antes. Ninguém vai para o céu sozinho. Então, para o Caleb, você já pensou em alguém? Já escolheu alguém? Olha, Deus, a melhor coisa é quando Deus coloca no seu coração. Deus vai falar assim: olha, é aquela pessoa que eu quero que você traga, e é com ela que vai trazer fruto. Deus nunca esteve preocupado com quantidade. Se cada um salvar um, nós podemos dobrar 200 Calebs, 200 batismos, amém? Vamos cantar o hino e que você faça a sua decisão, a sua reflexão, e que ninguém saia daqui sem essa certeza. Eu já fiz a minha escolha, porque Ele já fez a escolha também. Ele me escolheu, Ele escolheu. Queria a nossa equipe de louvor para a gente cantar o último hino, Sou de Jesus. CD jovem, eu não lembro o nome do ano, né? Ele é velho, aí ele não lembra o ano. Sou de Jesus. Tem aí, irmão? Acho que é 2008. Não sei. Acho que é 2008.
chorar. O inimigo sempre vem, disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas não tem qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Deus já escolheu você. Você já fez a escolha de estar ao lado de Deus. Agora, o apelo que eu faço nessa manhã é: você já escolheu uma pessoa para evangelizar esse ano, para trazer para o Caleb, para um pequeno grupo, para levar essa pessoa a Cristo? Eu gosto muito das loucuras que a gente vê na Bíblia, aqueles homens que, vendo que Jesus estava numa casa muito cheia, eles pegaram o paralítico, precisaram colocar frente a frente com Jesus, abriram um buraco no telhado para descer aquele paralítico para colocar diante de Jesus. O que aquele paralítico precisava de ouvir? Perdoados estão os teus pecados. E através do perdão que ele precisava, que a culpa travava as suas pernas, ele então pôde andar. Quantas pessoas também da nossa família, ao nosso redor, estão precisando que a gente coloque ele frente a frente com Jesus. Você não tem que mudar a vida dessa pessoa, você só tem que colocar ele frente a frente com Jesus. E essa pessoa vai ouvir de Jesus as palavras: perdoados estão os teus pecados. É o que o mundo precisa, de libertação, de Jesus, de salvação. Quantos querem nesta manhã dizer: Senhor, eu não sei quem, ou eu sei, o Senhor vai me dar condições para ir até essa pessoa, ou essas pessoas, e como Caleb, ou usando o projeto do Caleb, ou um pequeno grupo, um estudo bíblico, eu quero levar essa pessoa também a escolher Jesus. Levante sua mão. Amém. Pai, aqui estamos como teus filhos. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas por essa maravilhosa luz. Eu contei um pouquinho da minha história, da história da Cláudia.
Mas o pastor Nelson também tem uma história, e cada um dos teus filhos aqui tem uma história. São histórias lindas, de conversão, de pessoas que estavam perdidas sem Deus e sem esperança. E hoje nós somos o povo cheio do Espírito Santo, cheio da esperança, e nossa confiança não está no homem, como Caleb, a nossa confiança está no que o Senhor pode fazer por nós. Derrama teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a tua igreja, e cada um que tomou a sua decisão de ser Caleb, de ser um missionário, de ser a luz do mundo, o sal da terra, de continuar caminhando rumo ao céu, mas levando alguém junto, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cumprir essa missão e ver o Senhor voltar em nossa geração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos livre dessa pandemia, dos males, não apenas desse vírus, mas principalmente do vírus do pecado, que é muito mais letal. Pela Tua graça, nos transforme, nos perdoe, nos abrace e nos acompanhe até os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem Cristo, não saia da crise em Jesus, mas quero Olá, eu vou pedir que os irmãos batizados eles fiquem para que a gente possa fazer a leitura da ata.